Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula do nosso grupo de estudos das obras de Sigmund Freud pela Escola Formação do Psicanalista. Estamos chegando já na reta final, né, da interpretação dos sonhos, termina agora na última quinta-feira de março, e em abril, acredito eu que na segunda quinta-feira de abril estaremos iniciando as psicopatologias da vida cotidiana, né? Então convido você que tem a obra aí. A temática de hoje é, segundo a página 598, o despertar pelos sonhos, a função dos sonhos, sonhos de angústia, né? Agora que sabemos que durante toda a noite o pré-consciente concentra-se no desejo de dormir, estamos em condições de levar nossa compreensão do processo onírico um passo adiante. Mas resumamos primeiro o que aprendemos até agora. Peço a vocês desculpa no meu modo de falar, mas eu passei sexta-feira por um processo cirúrgico, estou passando por um processo de tratamento da minha cárie dentária que vai perdurar aí até o ano 2027, né? Até o final do ano eu vou passar por esse processo, depois vou começar com outro processo que é os implantes, né? Mas tudo é um processo, tudo é um atravessamento, e eu quero aqui, através desse vídeo, agradecer aos meus alunos que na sexta-feira expressaram mensagens de carinho, de afeto pela minha pessoa. Foi um momento assim bem delicado para mim na sexta. Tive um pouco de febre à noite, mas tudo está caminhando e correndo bem. Então, estou aqui gravando essa videoaula para os meus alunos e para você que faz parte da nossa escola também que está assistindo essa videoaula. A situação é a seguinte: ao ficaram pendentes as atividades de vigília, restos do dia anterior, não foi possível retirar deles toda a catexia de energia ou atividade de vigília no decorrer do dia, levou à excitação de um desejo inconsciente. Ou ainda, esses dois fatos coincidiram. Já examinamos as diversas possibilidades em relação a isso. O desejo inconsciente se liga aos restos diurnos e efetua uma transferência para eles. Isso pode acontecer no decurso do dia ou só depois de se estabelecer o estado do sono. Desperta, então, um desejo transferido para o material recente ou um desejo recente depois de suprimido. Quando fala suprimido aqui, Freud está falando de recalcado, tá, gente? Ganha vida nova ao receber um reforço do inconsciente. Esse desejo procura ganhar acesso à consciência pela via normal tomada pelos processos de pensamento através eh, do pré-consciente, a qual, na verdade, pertence em parte. Entretanto, choca-se com a censura que ainda está operando e cuja influência, então, se submete. Nesse ponto, ele adota a distorção, cujo caminho já fora preparado pela transferência do desejo para o material recente. Até aí, ele está em vias de se transformar numa ideia obsessiva, num delírio ou algo parecido, isto é, num pensamento intensificado pela transferência e distorcido pela expressão, pela censura. Aqui está o pulo do gato. Todos nós carregamos restos, tá? Lacan vai falar sobre isso o tempo todo. Aliás, nada em Lacan é novo, ele está pegando essa palavra resto aqui de Freud e vai ampliar com muita maestria na obra dele, tá, gente? A questão é que nós trazemos muitos restos, né? E eu volto a dizer, mais uma vez, você que está assistindo essa videoaula, que pretende trabalhar com a clínica dos sonhos, estar atento de onde são esses restos, né? Muitas vezes trazemos restos ancestrais ou de coisas mal resolvidas que nós não resolvemos. Eles ganham vida, olha que frase está dizendo aqui, ganha vida, ganha energia, ganha força e começa a atuar através desse inconsciente. Muitas vezes não sabemos de onde estão saindo determinados ruídos, né? Em nossas vidas. O que é isso aqui? Por que de novo isso aqui? Por que está se repetindo isso? Por que eu estou sonhando com isso? Por que estou falando isso? Por que estou tendo atos falhos em cima disso? Muitas vezes são restos que
de desejos que o sujeito não deu conta, recalcou, e ele vai atuar em cima desses restos, como ato falho, uma atitude, uma fala, numa brincadeira, num sonho, vai aparecer esses restos. Muitas vezes tem coisas que eu sonho e falo, caramba, já não estou mais nesse lugar, já não tenho mais contato com essas pessoas, né? Já se passou mais de 20 anos. E às vezes eu me pego sonhando com determinadas pessoas em lugares que eu já estive, que já se passou e que não estão mais lá. Mas eu trago restos desse lugar. Então hoje eu já acordo, faço uma leitura e releitura. Peraí, então tem alguma coisa aqui desse lugar que eu ainda trago, né? Que me marcou, demarcou, e que ainda se torna algo invocante. Psicanálise é algo gostoso, gente. É gostoso, ela é séria, ela é vívida, nos convida para viver. A clínica somos nós, não é um espaço, né? O espaço apenas é uma nomeação que nós damos ao lugar, não é? Mas as nossas pegadas deixam marcas nos lugares. E é importante esse analista estar atento, né, a esses restos que reaparecem nos sonhos. Olha que Freud fala que isso é muito sério, não é só nos sonhos, né? Também nos ectase, olha que ele fala. Esse desejo procura ganhar acesso pela via normal, tomada pelos processos de pensamento através do processo, é, é, como ele fala aqui, pré-consciente, ao qual, na verdade, pertence em parte. Entretanto, choca-se com a censura, que ainda está operando, em cuja influência então se mete. Nesse ponto, ele adota a distorção, cujo caminho já fora preparado pela transferência do desejo do material recente. Tá ali. Essa transferência que chega em análise, né? Vamos lá, vamos falar um pouco de transferência, né? Chega em análise, vê o analista como pai, mãe, né? Vê, como amigo ou uma pessoa amada, são restos, mas que está ali na transferência. São restos. Cabe esse analista saber que não é com ele aquela questão daquela fantasia, não é com ele. São restos que vêm aí com muita energia libidinal, né, desse paciente ou desse analisando com a pessoa do seu analista. É com muita energia libidinal. Por isso a importância desse analista identificar quais são os tipos de transferências que estão chegando até a sua pessoa. Quais são? E saber nomear. O tempo todo temos que saber. Aí entra a fala da psicanalista Tatiane, que é uma psicanalista freudiana, né? Que trabalha com transgeracionalidade psíquica. Eu dei um curso em cima da obra dela. Eu não sei quantos aqui puderam participar desse curso, mas eu pretendo regravar esse curso, que é sobre a transgeracionalidade psíquica. Cabe a esse analista fazer a leitura desse ruído. Peraí, que é isso aqui? São restos, são restos. E esses restos ganham força, ganham vida. Nós temos muitos restos, coisas boas e coisas ruins. Nós temos, então, cabe a nós estar atento. Opa, o que é isso aqui? Fazer a leitura. Até aí, ele está em vias de se transformar numa ideia obsessiva, num delírio ou algo parecido. Isso é um pensamento intensificado pela transferência e distorcido pela expressão, pela censura. Seu avanço subsequente, porém, é detido pelo estado de sono que se acha no pré-consciente. Então, que pensamento é esse? Que é isso aí que você está querendo? Pode ser resto de alguma coisa. O que é isso aí? Pode estar trazendo resto de alguma coisa. O que é isso aí? Que agora se tornou obsessão. São restos. Trazemos muitos restos. E cabe a esse analista, por isso que eu volto a falar a importância. Estou falando por minha pessoa, por favor. Não tome esse discurso como discurso do mestre. André Conceição, André Luiz Santos da Conceição, eu penso, pela minha formação, pelo meu, pela
pelo meu percurso analítico, que cabe esse analista em pleno século XXI. Claro, cada um tem o seu teórico de base, né? Do seu percurso analítico. O meu é o Freud, é o Zimmermann, depois vem os outros clássicos, e agora por último é o Lacan, que estou estudando esse sujeitinho. Mas eu penso, isso sou eu, não tem que ser vocês, que é de suma importância termos um escopo de conhecimento teórico para fazer também a leitura das nossas questões edípicas, narcísicas, fálicas, anais, orais, nosso narcisismo primário, secundário, fazer uma releitura do nosso ego. Para isso, há teóricos fantásticos. Ana Freud trabalha só com a questão do ego, Corrutes também, né? Fazer uma leitura aqui, que é isso aqui que eu tá me arrastando e que agora tá, eu tô acreditando que é algo meu, não é nada meu, isso aqui resta em algum lugar, resta em alguma situação. Oi, é muito sério, é muito séria a clínica. Então, convido você que está aqui, ver de onde vem determinados sentimentos, determinadas obsessões, de onde está vindo. Isso aqui é seu, é um resto de alguma coisa que se descuidou, não tratou, e agora isso ganhou, está ganhando vida dentro de você e está aí com uma força pulsional assustadora. Isso é muito sério mesmo, nós estamos discutindo aqui. O processo onírico, consequentemente, entra no caminho regressivo, que lhe é aberto precisamente pela natureza peculiar do estado do sono, e é levado por esse caminho pela atração sobre ele exercida por grupos de lembranças. Algumas destas existem apenas sob forma de catexia visuais, e não como traduções para a terminologia dos sistemas posteriores. No curso de seu trajeto regressivo, o processo onírico adquire o atributo de representabilidade. Abordarei mais adiante a questão da compreensão. Completou agora a segunda parte de sua trajetória. A primeira parte foi progressiva, indo de cenas ou fantasias inconscientes para o pré-consciente. A segunda retrocedeu da fronteira da censura até as percepções, mas ao tornar-se perceptível, o conteúdo do processo onírico encontrou, por assim dizer, um meio de esquivar-se do obstáculo erguido em seu caminho, pela censura e pelo estado do sono do processo pré-consciente. Logra chamar a atenção para si próprio e ser notado pela consciência. Ocorre que a consciência, que encaramos como um órgão dos sentidos para a apreensão da qualidade psíquicas, é passível da vigília de receber excitações de duas fontes. Em primeiro lugar, pode receber excitações da periferia de todo o aparelho, do sistema perceptível. E, além disso, pode receber excitações de prazer e desprazer que mostram ser quase a única qualidade psíquica ligada às transposições de energia no interior do aparelho. Todos os outros processos do sistema, inclusive do preconceito, carecem de qualquer qualidade psíquica e, desse modo, não podem ser objetos da consciência, exceto na medida em que trazem prazer ou desprazer à percepção. Somos assim levados a concluir que essas liberações de prazer e desprazer regulam automaticamente o curso do processo de catequização. No entanto, para possibilitar desempenhos mais dedicadamente ajustados, fez-se depois necessário tornar o curso das representações menos dependente da presença ou da ausência do desprazer. Para esse fim, o sistema pré-consciente precisava ter qualidades próprias que pudessem atrair a consciência, e parece altamente provável que as tenha obtido ligando os processos pré-conscientes com o sistema minêmico dos signos linguísticos. Presta atenção, gente, isso aqui é muito sério. É nisso aqui que o Lacan fala, né, que os sonhos são textos, linguagem e discurso. Aqui o Freud está dando já o caminho para estudar semiótica. Então,
Mais uma vez eu volto a falar: "Ah, vou trabalhar com sonhos". Compra um livro de semiótica, simbologias, arquétipos, mitologia. André, não, compra o que dá para você ler, mas compre um bom livro aí de mitologia, não precisa ser uma coisa de R$ 1.000 não. Compra aquilo que dá para você montar sua biblioteca de pesquisa para mesmo você escutar o seu sonho de semiótica, né. Vai aí, uma dica de um livro: Curso Geral de Semiótica, Curso Geral de Semiótica. Ainda mais você que pretende trabalhar com Lacan. Lacan estudou semiótica geral, semiótica, linguística geral. Dá uma lidinha nisso. Compra aí, curso de linguística geral, tem lá na Amazon. Semiótica geral, tem na Amazon. Mitologia, simbologia, arquétipos. Tem esse material de conjunto, dá uma lidinha, faz uma síntese. Olha, a escuta vai, ó, ficar mais aguçada, mais sensível. Então, quando você escutar o seu sonho, opa, já sei. Inclui também um pouquinho de matemática, já que os sonhos é a linguagem de discurso, então a matemática está ali no meio. Então, dá uma lidinha. Só uma dica, tá? Claro, se você assim quiser trabalhar com a clínica dos sonhos. Tenho de presumir que o estado de sono torna a superfície sensorial da consciência voltada para o pré-consciente, muito mais insuscetível à excitação que a superfície voltada para o consciente. Além disso, esse abandono do interesse pelos processos do pensamento durante a noite tem uma finalidade. O pensamento tem de deter-se porque o processo pré-consciente exige dormir. Uma vez, contudo, que o sonho se tenha tornado uma percepção, ele fica em condições de excitar a consciência por meio das qualidades que agora adquiriu. Essa excitação sensorial passa a desempenhar aquilo que constitui a sua função essencial. Dirige parte da energia da catequização disponível no pré-consciente, para atenção a ser dada ao que está causando a excitação. Deve-se admitir, portanto, que todo sonho tem um efeito despertador, que põe em atividades parte da força quisente do pré-consciente. O sonho é então submetido por essa força à influência que descrevemos como elaboração secundária, como vistas a concatenação e a ininteligibilidade. Em outras palavras, o sonho é tratado por ela tal como qualquer outro conteúdo perceptível. É recebido pelas mesmas representações antecipatórias, na medida em que sua temática o permita. Quanto a haver uma direção nessa terceira parte do processo onírico, trata-se novamente de uma direção progressiva. Para evitar mal-entendidos, dizer uma palavra sobre as relações cronológicas desses processos oníricos não deixa de ser oportuno. Uma conjectura muito atraente foi formulada por Goblet, sem dúvida, sugerida pelo enigma do sonho de Maury com a guilhotina. Ele procura mostrar que o sonho não ocupa mais que o período de transição entre o dormir e o despertar. O processo de despertar leva certo tempo, e durante esse tempo ocorre o sonho. Imaginamos que a imagem onírica final foi tão poderosa que nos compeliu a acordar. Quando a rigor, ela só foi poderosa assim porque naquele momento já estávamos a ponto de acordar. Já Douglas havia assinalado a Goblet. Teria de despertar muitos fatos para poder generalizar sua tese. Ocorrem sonhos dos quais não despertamos. Por exemplo, alguns em que sonhamos estar sonhando,
com o nosso conhecimento de trabalho do sono, do sonho, não é possível concordar que ele abranja apenas o período do despertar. Parece provável, ao contrário, que a primeira parte do trabalho do sonho já começa durante o dia, sob o controle do pré-consciente. Sua segunda parte, a modificação imposta pela censura, a atração exercida pelas cenas inconscientes e sua irrupção forçosa na percepção. De certo, transcorre ao longo de toda a noite, e nesse sentido, talvez estejamos sempre certos ao expressar a sensação de havermos sonhado a noite inteira, embora não sabíamos dizer com que. Exatamente, o sonho começa durante o dia, no seu estado de vigília. Você está ali reprimindo alguns desejos, capturado por algumas imagens e recalcando elas, já começou ali um processo de elaboração para esse sonho, onde a pessoa fala: caramba, que sonho estranho, sonhei com essa pessoa, sonhei com esse lugar. Não, foram lugares que você foi capturado por uma imagem, um cheiro, uma fala, um barulho, uma sensação, e aquilo reaparece no seu sonho. Vocês conseguem perceber que vínhamos desde o trabalho de 1900, né? E agora 1900 em 1901, que é o volume 5, um construto, o que, que é os sonhos, não basta dizer sonhos é a realização de um desejo. Não, não basta dizer, peraí. Eita, que coisa, comecei essa aula, eu esqueci que eu tirei o microfone, agora que eu me dei conta, meu Deus, que coisa assustadora. Nossa, é muito sério, hein? Tá acontecendo comigo. Mas parece-me desnecessário supor que os processos oníricos realmente sigam até o momento de se tornarem conscientes. A ordem cronológica em que eu descrevi, que a primeira coisa a aparecer seja o desejo onírico transferido. Seguindo-se, então, a distorção causada pela censura, eu falei na aula passada, sem transferência não tem sonho. Não é somente na análise. O tempo todo estamos fazendo transferência. Você que está assistindo essa aula, né, talvez, não sei se está participando de alguma festa de carnaval, ou, pre- ou via presença ou televisão, há ali uma transferência, né? Torcendo pela sua escola, ou desejando usar uma fantasia. Tem uma questão de transferencial. Sem transferência, não há sonhos. Não há. Então, você sai de casa para trabalhar, você vai ver uma pessoa, cria-se uma expectativa, se cria uma transferência, cria-se uma fantasia. Então, vai acabar, muitas vezes, sonhando. Vai acabar sonhando com o lugar, com a pessoa, com as sensações que sentiu no lugar, vai acabar sonhando. Estamos o tempo todo fazendo transferência. A questão é que tipos de transferência está sendo ali é, 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 efetuada, né? Depois, a mudança regressiva da direção, fui obrigado a adotar essa ordem em minha descrição, mas o que acontece na realidade é, indubitavelmente, uma exploração simultânea desde daquele caminho, uma oscilação da excitação, ora para cá, ora para lá. Até que, por fim, ela se acumula na direção mais oportuna e determinado agrupamento se torna permanentemente. Algumas de minhas experiências pessoais levam-me a suspeitar que o trabalho do sonho frequentemente requer mais do que um dia e uma noite para atingir seu resultado. Se assim for, já não teremos por que sentir nenhum espanto ante a extraordinária engenhosidade exibida na formação do sonho. Em minha opinião, até a exigência de que o sonho se torne inteligível como evento perceptível pode efetivar-se antes
que o sonho atraia para si a consciência. Daí por diante, contudo, o ritmo é acelerado, pois nesse ponto o sonho é tratado da mesma maneira que qualquer outra coisa, pois percebida. E como um fogo de artifício que leva horas para ser preparado, mas que se consome no momento. Olha, quem quiser entender um pouco mais de sonho, né? De uma maneira, eu recomendo leia alguma obra literária sobre surrealismo ou uma biografia sobre de um pintor que o Lacan teve conhecimento pessoal dele, né? Que trabalhou com surrealismo, né? Que vai descrever essa questão aí dos sonhos, que eu recomendo que leia. Quem puder adquirir essa obra literária, Surrealismo, né? E Salvador Dalí. Sim, leia a biografia de Salvador Dalí e suas obras. Ele descreve com muita maestria essa questão desses sonhos absurdos, abstratos, esses sonhos que você fala, meu Deus, o que é isso aqui? Um cachorro falando comigo, um elefante andando numa corda bamba sozinho, não cai? Quem puder adquirir alguma coisa sobre surrealismo, sobre Salvador Dalí, tá aqui a recomendação. Não tem nenhuma dessas obras, né? Surrealismo eu já pedi para minha própria leitura, né? Para uma pesquisa que eu estou fazendo sobre a questão do discurso, linguagem e inconsciente é, é, como um discurso, né? Como, como a linguagem, né? Então, é, o surrealismo está aí na minha pauta de leitura para pesquisas, né? Deixa eu ver se esse trem aqui tá ligado, né? Tá ligado, sim. Às vezes ele cai, vou ter que encomendar outro de novo. Tá ligado, né? Eu acho que tá. Eu acho. Não sei. Depois vocês confirmam para mim se o áudio tá bom, tá, gente? Por favor. E falando que ficar bem distante dele, aí ele produz mais som. Não sabia disso. O processo onírico agora ganhou, agora através do trabalho do sonho, intensidade suficiente para atrair para si a consciência e despertar o pré-consciente, quaisquer que seja a duração e a profundidade do sono, ou então sua intensidade insuficiente para conseguir isso, e ele tem que permanecer em estado de alerta, até que pouco antes de despertar, a atenção se torna mais móvel e vem ao seu encontro. A maioria dos sonhos parece operar com intensidades psíquicas comparativamente baixas, pois quase todos esperam até o momento de despertar. Mas isso também explica o fato de que, quando somos repetidamente despertados de um sono profundo, geralmente percebemos alguma coisa sonhada. Em tais casos, tal quando acordamos espontaneamente, a primeira coisa que vemos é o conteúdo perceptível construído pelo trabalho do sonho. E logo a seguir, o conteúdo perceptível que nos é oferecido de fora. Então, é aquele sonho que a pessoa acorda e ainda lembra dos detalhes. Nossa, e a pessoa fica ali naquele estado meio que embriagado. Meu Deus do céu, que sonho foi esse? Né? E ela consegue lembrar, né? Caramba, o que é isso aqui? Tá tão real, tá tão nítido, né? Ao ponto da pessoa às vezes ficar com falta de ar, né? Batimento cardíaco forte, pressão abaixa, a pessoa, cara, que sonho foi esse que eu tive? Caramba, que é isso aqui? Ao ponto da pessoa falar assim, caramba, ainda consigo ver os detalhes desse sonho. É nesse nível. Mas o maior interesse teórico prende-se aos sonhos que têm o poder de nos despertar no meio do sono, tendo em mente a consciência de que em tudo o que é mais é a regra geral, podemos perguntar por que um sonho, isto é, um desejo inconsciente, recebe o poder de inferir no sono, isto é, na realidade do desejo pré-consciente. A explicação reside, sem dúvida, em relação
de energias de que não temos conhecimento. Se pudéssemos desse, se puder, puséssemos desse conhecimento, provavelmente cobriríamos, é, descobriríamos que deixar o sonho seguir seu curso e depender nele certa quantidade de atenção ou menos desinteressada é uma economia de energia comparada a manter o inconsciente tão rigidamente controlado à noite quando de dia. Então, Freud está dizendo que o que é isso que me faz acordar? Né? Eu estou aqui sonhando e algo vai, acorda. Ele fala, desconheço essa força. Não sei de onde ela vem. Por que que ela vem? Por que que ela faz isso no meio do sono e algo acorda, vai, acorda, vai. Se eu conhecesse a origem dessa força, ele dizia, ele está dizendo, eu iria formular teorias, trabalhar em cima desse conhecimento para que o fluxo do sonho siga normalmente. Mas ele está dizendo, esse despertar o próprio inconsciente. Não, acorda, vai, desperta, acabou. Então ele fala, de onde vem essa força? Eu desconheço, não tenho conhecimento dessa força. Mas ela rege os sonhos e ela diz a hora, na hora de você acordar. Então, ele está deixando aqui bem claro como é. A experiência nos mostra que sonhar é compatível com dormir, mesmo que o sonho interrompa o sono diversas vezes durante a noite. Acordar-se por um instante e logo se volta a adormecer é como espantar uma mosca durante o sono. Um caso de despertar. Quando se adormece novamente, elimina-se a interrupção. Como mostram exemplos tão familiares quanto o sono das mães que estão amamentando ou das amas de leite. A realização do desejo de dormir é inteiramente compatível com a manutenção de certo dispêndio de atenção de algum sentido específico. Surge nesse ponto uma objeção baseada no melhor conhecimento dos processos inconscientes. Eu próprio afirmei que os desejos inconscientes são sempre ativos. Entretanto, a despeito disso, eles não parecem ser suficientemente fortes para se tornarem perceptíveis durante o dia. Não dá! Oi, que loucura! Como é que você vai perceber ali no seu estado de vigília, hipnotizado pelas questões é, da vida ou sociais, como é que você vai perceber que o seu inconsciente está ali registrando tudo, apanhando tudo, movendo tudo? Não, é preciso análise. Sim, análise. É preciso muitos atravessamentos clínicos e muitos, é, como se diz, ato analítico para esse analista, estou falando agora analista, se perceber que o seu consciente está juntamente com ele percebendo tudo. Sim, Nagel fala sobre isso. Desse analista está perceptível ao seu inconsciente. Não somente Nagel, mas também o próprio Zimmermann vai falar sobre esse analista que está ali, né, nessa confiabilidade com o seu, dessa coisa que escapa do inconsciente. De perceber esse inconsciente no seu dia a dia, ali lado a lado com ele. Né? Já teve situações na minha vida de eu me perceber em uma atitude brusca, às vezes uma reunião é, de negócios, e depois eu ter notícia daquela minha atitude que não foi uma atitude assim desnecessária. Havia um fundo de verdade. Né? Então ali eu pude perceber que era meu inconsciente. Vai, levanta e vai embora daí, não fica aí. Né? Já o Lacan também tem uma premissa muito séria, né? Esse analista que está aí lendo tudo à sua volta, né? Está acima da subjetividade desse outro que chega na clínica. Ou seja, ele está perceptível, mesmo ali no seu estado de vigília, né? E aí o Marco Coutinho Jorge tem uma fala interessante, quem não tem a obra dele, eu recomendo que tenha, né? Fundamentos Psicanalíticos de Freud a Lacan, uma obra riquíssima,
São 4 volumes, eu recomendo, né? Que tem essas obras, são obras riquíssimas, ainda mais para quem deseja aí, ainda mais para quem deseja, minha gente linda, é, atuar, né, na clínica lacaniana. Então, eu recomendo as obras do psicanalista Marco Coutinho Jorge, né, da escola dele formação freudiana, né? Formação freudiana? Acho que sim. Confundo elas às vezes. É isso mesmo, formação freudiana, né? Não é ponto lacaniano, eu confundo ele com o outro lá. Muito bem. Então, o Coutinho vai falar dessa hipnose do dia a dia, né? Do discurso mestre que nos deixa hipnotizados ao ponto de não nos percebermos, né? E ele diz que a psicanálise, o processo de análise, é nos tirar desse encanto, desse grande outro, né? Que esse grande outro, ele também tem uma força pulsional muito forte, né? Mas aquilo que o Freud fala naquele livro, Freud e o Inconsciente, tornar o inconsciente consciente. Estou percebendo, juntamente com o meu inconsciente, que está percebendo muito mais, ao extrapsíquico, o que está acontecendo aqui na minha vida. Ué. Surge nesse ponto a objeção baseada no melhor conhecimento dos processos inconscientes. Eu próprio afirmei que os desejos inconscientes são sempre ativos. Entretanto, a despeito disso, eles não parecem ser suficientemente fortes para se tornarem perceptíveis durante o dia. Se, no entanto, enquanto prevalece o estado de sono, o desejo inconsciente mostra-se intenso e bastante para formar um sonho, e com ele despertar o pré-consciente, porque faltaria essa intensidade depois de ter tomado o conhecimento do sonho. Não deveria ele continuar a repetir-se perpetuamente, tal como a incômoda mosca continua a retornar depois de ter sido espantada. Que direito temos nós de asseverar que os sonhos se livram da perturbação do sono? É perfeitamente verídico que os desejos inconscientes permanecem sempre ativos. Sim, sim, temos que estar atentos ao nosso inconsciente. Então, os restos estão ali ganhando vida. Quem entender o que eu estou falando, dá uma lida lá, né? Volume 2, Estudo sobre Histerias, ali, no final do primeiro capítulo, quando Freud vai falar, elas sofrem de afeto. O que é? Energia, né? Libidinal, aposta, né? Ego, em cima dessa, dessa mágoa. São restos. É isso que ele está falando. Está lá. Volume 2, né? 1893 a 1895. Quem puder ler, dá uma lidinha. Final do primeiro capítulo do volume 2, estudos sobre a histeria. Freud dá lá o pulo do gato. Olha, o sofrimento humano está em cima de afeto. Que tipo de afeto? Mágoa, ressentimento, né? Tristeza desse outro que me feriu, desse outro que me machucou. São restos que estão ali ganhando força, né? Representam caminhos que sempre podem ser percorridos, toda vez que uma quantidade de excitação serve deles. Na verdade, um aspecto destacado dos processos inconscientes, o fato de eles serem indestrutíveis. Olha que coisa linda, gente. No inconsciente, nada pode ser encerrado, nada é passado ou está esquecido. Isso é o que nos impressiona mais vivamente ao estudarmos as neuroses, em especial a histeria. Nada é esquecido pelo inconsciente, nada é passado, está lá. Olha que coisa linda. Na verdade, olha que coisa linda. Na verdade, um aspecto destacado dos processos inconscientes é o fato de que eles serem indestrutíveis. No inconsciente, nada pode ser encerrado, nada é passado ou está esquecido.
Aí a pessoa fala: "Não, fulano é resolvido". Com o quê? Com o que que ele é resolvido? Fala para mim, vai, me fala um pouco mais dessa me fala um pouco mais dessa fantasia. Tá ali, aquele trauma ainda tá ali, há restos ali, nada ali é destruído, nada é destruído, nada é descartável para o inconsciente, tá lá. Passado, presente e futuro já são sem inconsciente compacto. Eu ganhei um livro de presente, falando sobre uma geração que abriu mão de pensão, um livro de filosofia muito bom, aliás, é de um judeu, né, ele faz uma previsão do fim da religião, a começar pela lei a judaica, né. Ele fala de uma geração que abre mão do pensar. Fala, esse é um texto no Mal-Estar que diz o seguinte: as massas não querem, no texto original, a sabedoria, a verdade, o conhecimento. Por isso estamos vivendo uma era de palavra pobre, de egos pobres, que não sustenta o que fala, não sustenta aquilo que propõe. Então estamos vivendo uma era de pessoas que quer tudo para ontem, muito rápido. A angústia está muito forte. É pessoas se dizendo analistas sem ter lido Freud. É pessoas fazendo a psicanálise uma religião. A coisa está nesse nível. Está nesse nível. É pessoas dizendo que não dá mais para trabalhar com psicanálise, aí inventa aí um PNL, um coach, uma constelação. Ser um pensador, né? Aquele que se propõe ser um pensador, não importa qual a área, se é psicanálise, filosofia, teologia, antropologia, não importa qual é a área, mas que tenha a decência de ler o teórico de base daquela ciência. Se é a sociologia, Max Weber. Se é filosofia política, Karl Marx. Outros. Ou então, o primeiro que vai postular o poder aí, que é o livro Príncipe, que é o Maquiavel, Nicolau Maquiavel, leia. Ah, mas cansa essas leituras, são leituras chatas. Então tá na fantasia narcísica, como diz a Fernanda Samico, né? Ele tem um sonho narcísico de ser analista. Não, não é. Não é. Um sonho narcísico. Analista sério fala: nosso ofício não é um ofício fácil. Não é. É difícil, é duro. Tem que ler. Ler muito. Não é pouco, não. Ah, só tem uma pós, faz outra. Nossa, já estou na minha sexta pós-graduação ou no meu terceiro mestrado em psicanálise. Continue estudando, continue fazendo pesquisas. Mas dói o ouvido. Foi resolvido. Como assim? Fala para mim. Olha aqui. Vou ler de novo para vocês. Que leitura maravilhosa. Vou ler para vocês de novo. Olha aqui, gente. Né? Olha que coisa. No inconsciente, nada pode ser encerrado. Nada é passado ou está esquecido. Isso é que nos impressiona mais vivamente ao estudarmos as neuroses, em especial a histeria. Por isso que Freud vai propor análise terminável e interminável. E Lacan vai perguntar: mas a análise acaba? Trabalha com verbo. Nós trabalhamos com logos. Hoje eu entendo aquele texto do Rei Salomão, com muito conhecimento, um passo atrás. Você fica, às vezes, horas estudando, né? Para trabalhar, o que eu faço? Né? Ou então eu vou malhar, já que não tenho tempo de academia, comprei um material para malhar em casa, e, ou então eu vou.
sei lá, ouvir música nórdica para extravasar um pouco. E aí, o mesmo texto, Salomão mais à frente, lá no livro de Eclesiastes, vai dizer: há muita sabedoria traz angústia, porque, claro, o saber escapa, ele não está aqui, não está aqui, não está lá, ele vem, ele te pega e se mostra por meio de insights, entre pares, entre olhares, batendo um papo. Eu tenho uma amiga, a gente começa a conversar uma coisa sem nexo, sem perna, sem cabeça, daqui a pouco a gente começa a ter insights. Pá, pá, que é isso aqui? Coisa maravilhosa, não é? Deixa eu ver esse trem aqui. Ah, tá ligado. Sabe? Umas coisas assim que chega do outro lado. Não, mas ele é chato. Sim, banca esse meu lugar de chato, vai. Tenta bancar. Banca o meu lugar. Tenta bancar o meu lugar. É muito fácil. Uma coisa que. Ah, mas ele é isso, mães, pega o seu mães, roda. Os que me desejam sabem quem eu sou. Mano, na lata, ele é assim, ele é assado, mas a gente deseja ele é assim mesmo. Né? É libertador essa fala do Lacan, né? Sobre o desejo. Olha que coisa maravilhosa. Havia inconsciente pensamentos que conduzem à descarga no ataque histérico. Volta imediatamente a tornar-se transitável quando se acumula excitação suficiente. Uma humilhação experimentada. Olha que coisa, gente, olha que coisa linda. Olha isso aqui, olha agora, olha minha gente linda. Olha que coisa linda. Uma humilhação experimentada 30 anos atrás atua exatamente como uma nova humilhação ao longo desses 30 anos. Assim que obtém acesso às fontes inconscientes de afeto. Gente, página 602, minha gente. Oh, meu, vou até marcar aqui. Minha gente linda. Oh, queridos. Isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério. Eu vou ler de novo para vocês. Olha, que coisa gostosa. Por isso que eu amo meu Freud. Eu amo o Freud, eu vou morrer Freud, vou morrer Freud. Aliás, todos os pós-freudianos, até o Lacan, amamos Lacan porque odiamos Lacan porque o amamos, eu amo todos, até os contemporâneos, André Green, Zimmermann, Elizabeth, claro, Elizabeth Kubler-Ross, eu tenho um quê com ela na questão da historicidade biográfica, e eu tenho um quê com ela, né? Eu acho que ela viaja pra caramba. Mas enfim, olha que coisa gostosa, eu vou ler para vocês de novo, gente linda. Olha, meus queridos. Gente, olha que coisa linda! Página 602. A interpretação dos sonhos 2 e sobre os sonhos 900, 1900, 1901. Gente, olha que coisa linda! Olha que coisa linda que eu acabei de falar aqui, notificando a vocês. Estudo sobre histeria, 1893 a 1895. Gente, ué, fizeram meu livro? Não, pode fizeram não. Eu, hein? Que é isso? Passar um álcoolzinho aqui daqui a pouco. Vai ficar sujo, não. Gente, olha que coisa linda! Uma humilhação experimentada 30 anos antes de sua, exatamente, antes, atua exatamente como uma nova humilhação ao longo desses 30 anos, assim que obtém acesso às fontes inconscientes de afeto. Gente, sofreu humilhação, foi marcado por humilhação. Ela volta pela via do afeto. Agora, imagina uma pessoa que está sofrendo, não sabe que o seu sofrimento começou no útero. Começou no útero. Rejeição, palavras pesadas, e aquela pessoa não sabe o que está sofrendo. Está lá marcado, demarcado esse consciente. Por isso que eu falo a importância, a suma importância de reconhecermos o nosso lugar como analista. Eu falo isso sempre.
Nunca me imaginei, nunca pensei que um dia estaria nesse lugar, nunca pensei na minha formação que um dia eu estaria à frente de um grupo e desejoso de abrir uma escola. Nunca. Meu projeto era atender, clinicar, dar aula, voltar para minha casa, escrever algum artigo, preparar algum trabalho para algum congresso. E hoje a escola, a formação do psicanalista está aí, nascendo, sendo parida. Está me dando muita alegria mesmo, né? Muita alegria. Mas olha que coisa linda. São essas coisas que me capturam. Olha aqui, André. A causa do sofrimento de alguns seres humanos. Como é gostoso ler Freud. Por isso que eu falo, quando você lê um clássico, quando você lê a obra de um teórico na raiz, na fonte, tudo fica mais claro, fica vívido, fica transparente. Você sabe o que está falando. Não, cara, eu li na fonte, eu pesquisei na fonte. Está ali. Olha que coisa linda, gente. Vou até ler de novo para vocês. Eu estou muito capturado. Olha que coisa gostosa, minha gente. Uma humilhação experimentada 30 anos antes atua exatamente como nova humilhação ao longo desses 30 anos, assim que obtém acesso às fontes inconscientes. Ou seja, mas por que que essa história se repete? Vocês percebem como é que a obra do Freud vai casando um texto com o próprio com outro texto? Essa compulsão-repetição são tem afeto ali. Tem afeto ali. Olha como é que é rico. Como é poderoso isso, gente. É muito lindo, é gostoso. Às vezes eu sinto falta da minha mestre, que era assim que ela dava aula, né? Ela dava aula emocionada, né? Era uma judia, foi minha analista por quase 12 anos. Foi minha analista, foi minha mestre, aprendi junto dela. Ela falava de Freud com muita emoção. E hoje eu vivo essas emoções ao falar de Freud, falar de psicanálise. Não só de psicanálise, mas aquilo que eu me propus estudar como filosofia, teologia, né? É muito rico, é muito poderoso. E você vai, nossa, o que é isso aqui? Você ganha um outro olhar sobre o sofrimento humano. Você ganha uma outra percepção sobre esse sujeito que está sofrendo. É muito profundo isso. É muito emocionante. Tão logo se roça em sua lembrança, ela ressurge para a vida e se mostra mais uma vez catequizada com uma excitação que encontra descarga motora num ataque. É precisamente nesse ponto que a psicoterapia tem de intervir. Sua tarefa consiste em possibilitar aos processos inconscientes serem finalmente abordados e esquecidos. É o que esmaecimento das lembranças, o debilitamento afetivo de impressões que já não são recentes, que nos inclinamos a encarar como óbvios e explicar como o efeito primário do tempo sobre os traços minêmicos da psique. São, na realidade, modificações secundárias, promovidas através de um trabalho árduo. É o pré-consciente que realiza esse trabalho. E a psicoterapia não pode seguir outro caminho senão de o colocar o inconsciente sob o domínio do pré-consciente. Há, portanto, dois resultados passíveis para cada processo excitatório inconsciente. O bem ele fica por sua própria conta, caso ele acaba rompendo em algum ponto, e nessa ocasião isolada, encontra descarga para excitação na modalidade ou cai sob a influência do pré-consciente. Sua excitação, em vez de ser descarregada, fica ligada ao pré-consciente. Essa segunda alternativa é o que ocorre no processo do sonho.
A catexia do pré-consciente encontra no sonho um meio, pois depois de ele se tornar perceptível, tendo sido guiada para ele pela excitação da consciência. Liga a excitação inconsciente do sonho e torna impotente para agir com perturbação. Se é verdade que o sonhador desperta por um instante, mesmo assim ele de fato espantou a mosca que ameaçava perturbar seu sono. Começa a ficar claro para nós que realmente é mais conveniente o econômico deixar que o desejo inconsciente siga seu curso, manter-lhe aberto o caminho da regressão, para que ele possa formar um sonho, depois ligar o sonho e desembaraçar-se dele com um pequeno dispêndio de trabalho pré-consciente, que continuar a manter o inconsciente na rédea curta durante todo o período do sono. De fato, era de se esperar que o sonho, embora possa ter sido originalmente um processo sem finalidade útil, granjeasse alguma função para si na interação das forças anímicas. E agora podemos ver qual é essa função. O sonhar tomou a si a tarefa de recolocar sob o controle do pré-consciente a excitação do inconsciente, que ficou livre ao fazê-lo, ele descarrega a excitação do inconsciente. Serve-lhe de válvula de escape, ao mesmo tempo, preserva o sono do pré-consciente, em troca de um pequeno dispêndio de atividade vigília, assim como todas as outras formações psíquicas da série da qual é membro, ele constitui uma formação de compromisso. Serve a ambos os sistemas, uma vez que realiza os dois desejos enquanto forem compatíveis entre si. Se retornarmos à teoria da excreção dos sonhos formulada por Robert, 1886, que expliquei, veremos num relance que, em essência, devemos aceitar essa descrição da função dos sonhos, embora divergindo dele nas premissas em sua visão do próprio processo único. A ressalva, enquanto os dois desejos forem compatíveis entre si, implica uma alusão aos casos possíveis em que a função de sonhar termina em fracasso. O processo onírico tem permissão para começar como a realização de um desejo inconsciente, mas quando essa tentativa de realização do desejo fere o pré-consciente com tanta violência que ele não consegue continuar dormindo, o sonho rompe o compromisso e deixa de cumprir a segunda parte de sua tarefa. Nesse caso, ele imediatamente interrompido e substituído por um estado de completa vigília. Mas também aqui não é realmente culpa do sonho que apareça agora no papel de perturbador do sono, e não em seu papel normal de guardião do sono. E não é necessário que isso nos predisponha contra o fato de que ele ter uma finalidade útil. Não é este o único exemplo de um dispositivo normalmente útil no organismo tornar-se inútil, perturbador, tão logo as condições que lhe dão origem são ligeiramente modificadas. E a perturbação serve ao menos ao novo propósito de chamar a atenção para a modificação, de acionar mecanismos. Opa, peraí, gente. Mecanismos regulador do organismo contra ela. O que tem em mente, é claro, são sonhos de angústia. E para que não se pense em que estou fugindo dessa proposta contrária, a teoria da realização de desejo, sempre que deparo com ela, darei ao menos alguns indícios de sua explicação. Já não há nada de contraditório para nós na ideia de que o processo psíquico gerador de angústia possa ainda assim constituir a realização de um desejo. Sabemos que isso pode ser explicado pelo fato de o desejo permanecer em sistema inconsciente, ao passo que foi repudiado, suprimido pelo sistema pré-consciente. Mesmo quando a saúde psíquica é perfeita, a subjugação do inconsciente pelo pré-consciente não é completa.
A medida da supressão indica o grau de nossa normalidade psíquica. Os sintomas neuróticos mostram que os dois sistemas se encontram em conflito entre si. São produtos de um compromisso que põe em termo ao conflito por algum tempo. De um lado, dão ao inconsciente escoadouro para a descarga de sua excitação. Ele fornece uma espécie de porta de escape, enquanto, por outro, possibilitam ao pré-consciente controlar o inconsciente até certo ponto. Então, Freud aqui mostrando para gente, né, que esse sonho, esse desejo que me causa angústia, né, e é aqui que Lacan entra com muita maestria, fala essa questão aí que o sujeito já sabe de uma verdade, né? Essa verdade aparece no seu pré-inconsciente, ele sabe dessa verdade do seu desejo, esse desejo é real, e aí o sujeito fica numa conflitiva muito grande. Ele está numa conflitiva muito grande. Realiza ou não realiza esse desejo? Conflitiva começa ali, no pré-consciente, que o sujeito já sabe da sua verdade. Ele já sabe. Então ele tenta reter esse desejo, mas ele aparece nos sonhos. Né? É instrutivo considerar, por exemplo, a importância de uma fobia histérica ou de uma agorafobia. Suponhamos que um paciente neurótico seja incapaz de atravessar a rua sozinho, condição de pleno direito encararmos como um sintoma. Se eliminarmos esse sintoma, obrigando a praticar a ação de que se acredita incapaz, a consequência será um ataque de angústia. E a rigor, a ocorrência de um ataque de angústia na rua é muitas vezes uma causa precipitante e do desencadeamento de uma agorafobia. Vemos, portanto, que o sintoma foi formado para evitar a rupção da angústia. A fobia se ergue como uma fortificação de fronteira contra a angústia. Ou seja, o sujeito tem capacidade. E afirmar que ele tem capacidade só aumenta a sua angústia. Por isso que perguntar ao sujeito na análise, né? Qual é o seu desejo, lhe causa angústia. Daí, ele vai inventar aí os seus sintomas, né? Sua obra de arte, para não sair desse lugar. É aquilo que o Saulo Russo fala, né? Você sabe que você pode. Você sabe que você consegue. Né? Esse sabe está no pré-consciente, ele sabe. É aquilo que Lacan fala. Esse não saber é um saber. Não, não sei, sabe. Sabe sim. Todo ser humano sabe da sua verdade, todo ser humano sabe dos seus grandes erros. Sabe, sim. Sabe. Até a histérica sabe dos seus crimes. A histérica e o narciso sabem dos seus crimes. E na hora do leito age covardemente pedindo perdão aos filhos. Ou seja, lá quem feriu. Eu vi um documentário sobre o Sylvester Stallone. Quanto mal o seu pai lhe fez em vida desde criança. Ele fala: eu cresci em um lar abandonado. Só que eu nunca pensei que a pessoa que mais seria inveja da minha pessoa seria meu pai. Ele diz no documentário. E no Leito de Morte, que foi gravado, né, quem quiser assistir esse documentário, tem um, ele fala o seguinte: você me pedir perdão agora? O irmão dele esperava que ele perdoasse esse pai, ele não perdoa. Ele é um ato covarde. É para aumentar mais ainda o sofrimento desse outro. Eu tenho pego alguns casos clínicos assim de pais na hora da morte fez aquele adulto que era uma criança um dia sofrer tanto e na hora da morte de uma maneira chocosa, né?
Esse termo chocoso é um termo grego que eu estou usando aqui. Chocosa pede perdão. Aquilo ali é um ato covarde e perverso. Sabe dos seus crimes. A histérica, guarde o que eu estou falando para vocês. A estrutura histérica e a estrutura narcísica no estado patológico sabe dos seus crimes. Sabe. Porque o pré-consciente fala, olha aqui, sua verdade está aqui. Sabe. E age de maneira perversa com os filhos na hora da morte. Você tem que ter um grau de grande perversidade mesmo, para não acolher aquele que um dia te feriu profundamente. Você tem que ter muito ego, como diz Maria Almeida, de olhar nos olhos daquele que te feriu profundamente e falar, não, ainda existe hombridade humana. E eu acredito que existem pessoas assim, que têm uma excelência de humanidade ao ponto de falar, não, não é assim, você fere e tá tudo bem, não. Tem preço, tem contas a pagar. É muito sério. A teoria dos sonhos, né, de angústia, já falei aqui, né, toda boa, tenho boas razões para deixar de lado essa discussão, os copiosos exemplos fornecidos por meus pacientes neuróticos, para preferir citar alguns sonhos de angústia de pessoas jovens. Não, voltando aqui. Nossa discussão não pode ser levada adiante sem examinarmos o papel desempenhado pelos afetos nesse processo. Nesse contexto, porém, só podemos fazê-lo de modo imperfeito, assim presumamos que a supressão do inconsciente seja necessária. Acima de tudo, porque se o custo das representações do inconsciente ficassem em sua própria conta, geraria um afeto que foi originalmente de natureza prazerosa, mas tornou-se desprazeroso depois de ocorrido o processo de recalcamento. O propósito bem como resultado da supressão de impedir essa liberação de desprazer. A supressão se entende ao conteúdo de representações do inconsciente, já que a liberação do desprazer pode começar a partir desse conteúdo. Isso pressupõe uma suposição bastante específica quanto à natureza gera, da geração do afeto. Ela é encarada como uma função motora ou excretória, a chave de cuja a inervação reside nas representações do inconsciente, graças à dominação exercida pelo pré-consciente. Essas representações são, por assim dizer, sufocadas, inibidas de evitar impulsos que gerariam afeto. Desse modo, quando cessa a catexia do pré-consciente, o perigo é que as excitações inconscientes liberem um tipo de afeto que, em decorrência do recalcamento já ocorrido, só pode ser vivenciado como o desprazer, como angústia. Esse perigo se concretiza quando se permite que o processo onírico siga o seu curso. As condições que determinam sua realização são que tenham ocorrido recalcamentos e que as noções de desejo suprimidas possam adquirir força suficiente. Esses determinantes, portanto, estão inteiramente fora da estrutura psicológica da formação de sonhos. Não fosse o fato de nosso tema estar ligado à questão da geração de angústia pelo fator isolado da liberação do inconsciente. Durante o sono, eu poderia omitir qualquer discussão dos sonhos de angústia e evitar a necessidade de entrar nessas páginas em todos os aspectos obscuros que o cercam. Já se vão décadas desde o seu próprio
que eu próprio tive um verdadeiro sonho de angústia, mas recordo-me de que tive aos 7 ou 8 anos e submeti à interpretação a cerca de 30 anos depois. Foi um sonho muito vívido, e nele vinha minha querida mãe com uma expressão peculiarmente serena e adormecida no rosto, sendo carregada para dentro do quarto por 2 ou 3 pessoas com bicos de pássaro e depositada sobre o leito. Acordei aos prantos, gritando, e interrompi o sono dos meus pais. As figuras estranhas vestidas eh, insolitamente altas, com os bicos de pássaro, provinham das ilustrações da Bíblia de Philipson. Quem puder adquirir essa Bíblia, tá, gente? A Bíblia de Philipson. Imagino que fosse deuses com cabeças de falcão, de um antigo relevo de uma tumba egípcia. Além disso, a análise trouxe-me a lembrança de um menino mal educado, filho de uma eh, concierge, que costumava brincar conosco no gramado em frente da casa quando éramos criança, e que me inclino a pensar que se chamava Felipe. Parece-me que foi desse menino que ouvi pela primeira vez o termo vulgar, que designa a relação sexual, em cujo lugar de pessoas cultas utilizavam sempre as palavras latina, o copular, que foi indicado de maneira bastante clara pela escolha das cabeças falguzão. Devo ter adivinhado o significado sexual da palavra pelo rosto do meu jovem instrutor, que estava bem familiarizado com os fatos da vida. A expressão do rosto de minha mãe no sonho foi copiada da visão que eu tivera do meu avô pouco antes de sua morte, quando ressoava em estado de coma. A interpretação foi feita no sonho pela elaboração secundária. Portanto, deve ter sido que minha mãe estava morrendo. O relevo da tumba combinava com isso. Despertei com uma angústia que não cessou enquanto não acordei meus pais. Lembro-me de ter me acalmado de repente ao ver o rosto de minha mãe, como se precisasse ser assegurado de que ela não estava morta. Mas essa interpretação secundária do sonho já se produziu sob a influência da angústia desenvolvida. Não é que eu tivesse angustiado por ter sonhado que minha mãe estava morrendo, mas interpretei o sonho nesse sentido em que minha revisão pré-consciente, porque já estava sob influência da angústia, levando em conta o recalcamento, pode-se rastrear a origem da angústia até um anseio obscuro, evidentemente sexual, encontrou expressão apropriada no conteúdo visual do sonho. Ou seja, tudo tem um rastreamento no inconsciente. Essa angústia que o sujeito sente frente ao seu desejo já está ali. Ela tem uma base. Como a gente acabou de ler, nada no inconsciente se perde, nada é descartável. É preciso rever esses restos que está aí, fazendo ruído, levando o sujeito a atuar. Está atuando, o que está fazendo? Nada novo, está tudo aí. Mas é trabalho de análise, trabalho de transferência. Não é nada novo, não. É questão de leitura, é questão de rever as coisas. Um homem de 27 anos que estivera gravemente enfermo por um ano relatou que entre seus 11 e 13 anos sonhara repetidamente com uma grande angústia concomitante, que o homem com uma machadinha estava perseguindo. Ele tentava correr, mas parecia estar paralisado, não conseguia sair do lugar. Este é um bom exemplo de um tipo de muito comum de sonho de angústia que nunca se suspeitaria ter um cunho sexual. Na análise, o sonhador esbarrou primeiro numa história
de época posterior ao do sonho, que lhe fora contado pelo tio, de como certa noite ele fora atacado na rua por um indivíduo de aparência suspeita. O próprio sonhador concluiu dessa associação que poderia ter ouvido falar de algum episódio semelhante na época do sonho. Com respeito à machadinha, lembrou-se que por volta dessa época machucara certa vez a mão com uma machadinha quando cortava lenha. Passou então imediatamente em suas relações. me- Passou então imediatamente suas relações com o irmão mais novo. Costumava maltratar e derrubar esse irmão e se lembrou particularmente de uma ocasião em que lhe dera um pontapé na cabeça com a bota, arrancando sangue e de como sua mãe dissera: tenho medo de que um dia ele o mate. Enquanto parecia ainda ocupado com o tema da violência, ocorreu-lhe subitamente uma recordação de seus 9 anos. Seus pais haviam chegado à casa à tarde e tinha ido para a cama enquanto ele fingia estar dormindo. Pouco depois, ele ouvira sons ofegantes e outros ruídos que lhe pareciam estranhos e pudera também vislumbrar a posição dos pais na cama. Outros pensamentos mostraram que ele havia traçado uma analogia entre essa relação de seus pais e sua própria relação com o irmão mais novo. Classificara o que havia acontecido entre os seus pais sobre conceitos de violência e luta, encontrar provas em favor dessa concepção no fato de ter frequentemente observado sangue na cama da mãe. A experiência cotidiana confirma, diria eu, que a relação sexual entre adultos se afigura a qualquer criança que observe como algo estranho que despenda angústia. Expliquei essa angústia argumentando que o que está em pauta é uma excitação sexual que a compreensão das crianças é incapaz de lidar. E e com elas, sem dúvida, também repudiam por seus pais estar envolvidos. Assim, ela se transforma em angústia, um período ainda mais primitivo da vida. As excitações sexuais dirigidas a um membro de sexo oposto do casal parental ainda não depararam com um recalcamento, como vimos expressos livremente. Não excitaria em dar a mesma explicação para as crises de terror noturno acompanhadas de alucinações, que são tão frequentes nas crianças, também nesse caso, só pode tratar-se de impulsos sexuais não compreendidos que foram repudiados. A investigação provavelmente mostraria uma prioridade na ocorrência dos ataques, uma vez que o aumento da libido sexual pode ser ocasionado não apenas por impressões excitantes, acidentais, mas também por ondas sucessivas de processos espontâneos de desenvolvimento. Falta-me material suficiente baseado na observação para me permitir confirmar essa explicação. Aos pediatras, por outro lado, parece faltar a única linha de abordagem capaz de tornar inteligível toda essa classe de fenômenos, seja no aspecto somático, seja no aspecto psíquico. Não resisto a citar um divertido exemplo de como os atalhos da mitologia médica podem fazer com que o observador deixe pouco de chegar à compreensão desses casos. Meu exemplo é extraído de uma tese sobre o pavor noturno, de autoria de Baker, 1881. Um menino de 13 anos de saúde delicada começou a mostrar-se apreensivo e sonhador. Seu sono tornou-se perturbado e era interrompido quase que semelhantemente por graves ataques de angústia, acompanhado por alucinações. Ele guardava sempre uma recordação muito clara desses sonhos. Dizia que o diabo lhe gritava: agora que te pegamos, agora que te pegamos. Havia então um cheiro de piche, enxofre, e sua pele era queimada por chamas. Ele despertava do sonho aterrorizado e, a princípio, não conseguia gritar. Quando recuperava a voz, podia ser ouvido dizer claramente: não, não, eu não fiz nada. Ou, por favor, não, não vou fazer de novo. Ou às vezes,
Albert nunca fez isso. Depois recuperava-se e a tirar a roupa, porque as chamas só pegavam quando estava despido. Enquanto ainda estava tendo esses sonhos com o diabo, que eram uma ameaça à sua saúde, foi enviado para o campo. Lá recuperou-se no prazo de 18 meses e, certa vez, quando já tinha 15 anos, confessou: há realmente muita pouca dificuldade em ferir. Que o menino se havia masturbado quando era mais novo e que provavelmente o negara que fora ameaçado com severos castigos por seu hábito, sua admissão, e com a chegada da puberdade, a tentação de se masturbar havia ressurgido com as cócegas em seus órgãos genitais, que irrompera nele uma luta pelo recalcamento, a qual suprimira sua libido e a transforma em uma angústia que estava havia tomado um lugar de castigo em que outrora o havia ameaçado. E agora, viajamos a inferências no caso do autor. As seguintes conclusões podem ser extraídas dessa observação. A influência da puberdade no menino de saúde delicada pode levar a um estado de grande fraqueza e resultar num grau considerável de anemia cerebral. 2. Essa anemia cerebral produz alterações do caráter, alucinações demoníacas, um estado muito violento de angústia noturna, talvez também diurna. A monomania de autorrecriminações do menino remontam às influências de sua educação religiosa que o afetaram quando criança. Todos os sintomas desaparecem no decurso de uma visita relativamente prolongada no campo, em decorrência do exercício físico e da recuperação das forças com a passagem da puberdade. Quinto, talvez se possa atribuir uma influência predisponente sobre a gênese do estado cerebral do menino, a hereditariedade, uma antiga infecção sifílica do seu pai. E aqui temos conclusão final. Então, Freud está mostrando aqui nesse capítulo, né? O despertar pelos sonhos, a função dos sonhos, sonhos de angústia. Não tem nada ali novo nesse sonho. Eu estou bem neurótico com isso aqui. Não tem nada de novo nesse sonho. Essa angústia já estava ali. Esse demônio que ele sonha tem a ver com as bases religiosas. Mas é gostoso quando a gente estuda o autor e a sua obra, você ganha muita percepção clínica do sofrimento humano. Como Freud falou, pode ter acontecido há 30 anos, há 50 anos, talvez no útero, ou uma questão transgeracional. Aquilo vai se repetir pela via do afeto. Eu espero que essa videoaula possa ter trazido esclarecimento para você que é sonhador e para você que vai atender seu paciente por via dessa demanda de sonhos através da transferência que ele vai fazer com você. Então, qualquer dúvida sobre essa videoaula, por favor, não deixe de perguntar via YouTube ou lá no grupo. E se você gostou dessa aula, mais uma vez eu peço, por favor, eu sempre peço, sei que tem pessoas que vê o meu pedido toda semana aqui, dá uma curtida lá no YouTube, por favor. Eu sei que aparece uma, duas ou três curtidas, não sei por que os demais não curtem, não sei, né? Mas, se puder, agradeço. Se quiser compartilhar com alguém, lembrando que essas videoaulas vão ficar ali por um tempo determinado. Está sendo construído um site da própria escola, Escola Formação do Psicanalista, onde essas videoaulas vai ficar à disposição somente dos alunos da escola. Então, se quiser baixar, aproveite. Mas acredito que até o final do ano essas aulas serão retiradas do YouTube e colocadas exclusivamente
para os nossos alunos e para os nossos psicanalistas da nossa escola. Desde já, muito obrigado e até a próxima videoaula, gente.